Imagine uma pregação tão poderosa que consegue chamar a atenção de uma geração que estava com os olhos fitos nas trevas deste mundo e levá-la a fixá-lo na glória que está por vir. Agora vamos desvendar o terceiro fundamento da pregação apostólica, a mensagem que sacudiu o Império Romano não com revolução política, mas com a promessa do rei que voltará. Transformou perseguidos em portadores de esperança, mesmo diante das arenas e das fogueiras. Desafia nossa geração hoje num mundo que troca eternidade por reconhecimento terreno e glória futura por entretenimento. Como recuperar essa mensagem transformadora que converteu multidões e construiu a igreja? A resposta começa aqui e agora. A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui para a quarta parte da nossa aula sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Sejam muito bem-vindos. Nas partes anteriores, exploramos a importância da pregação apostólica como marca característica de uma igreja verdadeira, como a igreja deve pregar as Escrituras e como deve pregar no poder do Espírito. Se você ainda não assistiu às partes anteriores da nossa aula, recomendo que após esse vídeo você volte e assista para ter uma compreensão completa desta nossa lição. Os links estão na descrição abaixo. Mas não se preocupe, esta parte foi preparada para que você possa acompanhar mesmo sem ter visto as anteriores. A igreja que prega a esperança vindoura. Agora vamos ao terceiro fundamento da pregação apostólica, a proclamação da esperança vindoura. Como a pregação apostólica alertava uma sociedade indiferente e insensível? Como ela proclamava a promessa da segunda vinda de Cristo? Como podemos pregar esperança em um mundo desesperançado? Vamos ao estudo? Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. A primeira característica essencial da pregação da esperança vindoura é que ela alerta uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes na primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa, conforme Atos 2:40. Agora ele reconhece que aquela também era uma geração ignorante. Atos 3:17. A palavra ignorante aqui não se refere apenas à falta de conhecimento intelectual, mas a uma cegueira espiritual, uma incapacidade de reconhecer a verdade divina. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Como Paulo mais tarde escreveria aos Tessalonicenses, aqueles que não conhecem a Deus vivem sem esperança. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 aos Tessalonicenses 4 e 5. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. A pregação apostólica tinha um senso de urgência. Não era apenas compartilhar informações, mas alertar pessoas que estavam em perigo espiritual. Pedro não hesitou em confrontar seus ouvintes com a realidade da sua condição espiritual. Ele apontou diretamente para o pecado deles. Vós negastes o santo e o justo e matastes o príncipe da vida. Atos 3, 14 e 15. Mas ele não parou na condenação. Ele ofereceu um caminho de saída. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3 e 19. O arrependimento é a resposta apropriada ao alerta divino. Pedro também, citando a profecia de Moisés, alertou sobre as consequências da rejeição da mensagem. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Atos 3 e 23. A pregação apostólica não escondia as consequências eternas das escolhas espirituais. Nossa sociedade atual também é marcada por uma profunda indiferença espiritual. Vivemos em uma era de secularismo, relativismo e materialismo, onde as realidades espirituais são frequentemente ignoradas ou ridicularizadas. Como na época de Pedro, muitos hoje estão espiritualmente cegos, incapazes de reconhecer sua necessidade de Deus. Eles vivem como se Deus não existisse, focados apenas nas realidades materiais e temporais. Assim como Pedro, somos chamados a alertar nossa geração sobre sua condição espiritual e a oferecer a esperança do Evangelho. Não podemos ficar em silêncio enquanto pessoas ao nosso redor caminham para a destruição eterna. Nossas igrejas precisam recuperar o senso de urgência na pregação do Evangelho. Não estamos apenas compartilhando uma mensagem inspiradora, estamos alertando pessoas que estão em perigo espiritual e oferecendo a única esperança de salvação. Pregadores, não tenham medo de confrontar a indiferença espiritual da nossa geração.
Fale a verdade com amor, mas falem a verdade. Alertem sobre as consequências do pecado e ofereçam a esperança do Evangelho. Cada crente é chamado a ser uma voz profética em nossa geração, alertando sobre a realidade do pecado e apontando para a esperança em Cristo. Não podemos ficar em silêncio por medo de ofender ou de sermos rejeitados. Como você tem respondido à indiferença espiritual ao seu redor? Você tem sido uma voz de alerta e esperança ou tem se conformado com o mundo como a maioria? A promessa da segunda vinda. A segunda característica essencial da pregação da esperança vindoura é a proclamação da promessa da segunda vinda de Cristo. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade presente: o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a vida no Espírito. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério nos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas que acontecerá na volta de Cristo. A pregação apostólica mantinha um equilíbrio saudável entre o já e o ainda não do reino de Deus. Já experimentamos as primícias da salvação, mas ainda aguardamos sua plenitude na volta de Cristo. A expressão tempos de refrigério, no grego original kairoi anapsixeos, sugere um período de alívio, renovação e restauração. É uma imagem de refrescamento após um período de calor e fadiga. Uma metáfora poderosa para a renovação que Cristo trará em sua volta. Essa linguagem ecoa as promessas proféticas do Antigo Testamento sobre a era messiânica, quando Deus restauraria todas as coisas. Isaías 49:8, também 61:2. Pedro está afirmando que essas promessas encontrarão seu cumprimento final na volta de Cristo. Pedro fala também da restauração de todas as coisas, Atos 3:21, uma expressão que aponta para a renovação cósmica que acontecerá quando Cristo voltar. Não apenas os indivíduos, mas toda a criação será restaurada à sua glória original, conforme Romanos 8:19-22. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. Em um mundo marcado pelo desespero, pelo niilismo e pela falta de sentido, proclamamos a certeza de que Cristo voltará para estabelecer seu reino de justiça e de paz. Como o escritor aos Hebreus mais tarde escreveria, esta esperança é a âncora da alma, segura e firme. Hebreus 6:19. Em meio às tempestades da vida, a certeza da volta de Cristo nos mantém firmes e a esperança da volta de Cristo não é apenas um conforto para o futuro, mas uma força transformadora no presente. Como João escreve, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 de João 3:3. Nossas igrejas precisam recuperar a pregação da esperança escatológica. Muitas vezes, focamos tanto nas bênçãos presentes que negligenciamos a gloriosa esperança futura. A volta de Cristo deve ser um tema central em nossa pregação e ensino. Pregadores, proclamem a esperança da volta de Cristo. Em um mundo que oferece apenas esperanças temporárias e ilusórias, anunciem a esperança segura e eterna que temos em Cristo. Meus irmãos, vivamos à luz da esperança da volta de Cristo. Permitamos que esta esperança molde nossas prioridades, decisões e estilo de vida. Como Paulo exorta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Como a esperança da volta de Cristo tem impactado sua vida diária? Você vive à luz dessa gloriosa expectativa ou tende a focar apenas nas realidades presentes? Ao explorarmos o terceiro fundamento da pregação apostólica, a igreja que prega a esperança vindoura, descobrimos verdades fundamentais. A pregação apostólica alertava uma sociedade indiferente e insensível. Pedro confrontou a ignorância espiritual da sua geração e chamou ao arrependimento. Em um mundo marcado pela indiferença espiritual, somos chamados a ser vozes proféticas que alertam sobre a realidade do pecado e apontam para a esperança em Cristo. A pregação apostólica proclamava a promessa da segunda vinda. Pedro anunciou os tempos de refrigério que viriam com a volta do Senhor. Em um mundo desesperançado, temos a gloriosa esperança da volta de Cristo e da restauração de todas as
coisas. Uma igreja fiel à pregação do evangelho é uma igreja que proclama a esperança vindoura. Ela confronta a indiferença espiritual da nossa geração, anuncia a gloriosa esperança da volta de Cristo e mantém o equilíbrio entre a palavra e o espírito. Que possamos ser uma igreja assim, profética, esperançosa e equilibrada em nossa pregação e testemunho. Como uma igreja pode crescer na proclamação da esperança vindoura? Que passos práticos você pode dar para ser uma voz de esperança em um mundo desesperançado? Na próxima e última parte da nossa aula, vamos concluir nosso estudo sobre uma igreja fiel à pregação do evangelho. Vamos recapitular os princípios essenciais que aprendemos e descobrir como aplicá-los em nossas igrejas e vidas pessoais. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudo bíblico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a quinta e última parte desse estudo for ao ar. Responda nos comentários. Quais das características da pregação da esperança vindoura mais impactou você? Sua voz é vital para o crescimento desta comunidade de estudos bíblicos. Compartilhe esse vídeo com líderes e membros da sua igreja que precisam conhecer as características essenciais da igreja que prega a esperança vindoura. Fique atento à parte 5 do nosso estudo, a conclusão de uma igreja que prega no poder do Espírito, onde vamos recapitular os 3 fundamentos que fizeram a pregação apostólica abalar o mundo, descobrir o como prático da implementação desses fundamentos na pregação da nossa igreja local, ser desafiados a pegar a tocha dessa linhagem e ser verdadeiros pregadores do reino. Esta não será apenas mais uma conclusão, será um resumo das orientações de uma pregação que não apenas informa, mas transforma. Deus em Cristo vos abençoe.